Eu vou trazer agora informações a respeito do trabalho que foi feito pela polícia e também pelos profissionais do IMEP, pelos profissionais da Polícia Militar e Polícia Civil e Ministério Público. O Ministério Público também participando dessa operação. O objetivo é evitar fraudes na venda de combustíveis na cidade de Teresina. Às vezes você quer botar 10 litros, o cara bota 8, vende por 10, quer comprar uma gasolina comum, um aditivado, o cara bota uma comum. Esse tipo de problema que eventualmente pode acontecer. A fiscalização aconteceu ontem numa superoperação, hoje é hora do balanço. Gorete Santos, quais as informações que o Ministério Público já tem desses episódios? Olha, Josi, foram 144 fiscalizações, né? Porque isso reúne, na verdade, uma série de órgãos. Você já citou alguns deles, a Secretaria de Meio Ambiente também participou dessa operação, que na verdade é nacional. Operação titulada de Petróleo Real, houve ontem em vários estados, praticamente em todo o Brasil, uma recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 22 postos aqui na capital foram fiscalizados, reunindo essa quantidade aí de itens, né? 144 observações que foram feitas. A gente vai começar a nossa conversa com o Arimatéria Leão, que é do PROCON, trazendo já o balanço do que foi fiscalizado pelo órgão, já que são fiscalizações diferenciadas, né? Uma mesma operação, mas reunindo várias observações. Por parte do PROCON, o que foi constatado? Boa tarde. Exatamente. Pelo PROCON, é uma operação nacional e uma operação planejada, realizada com êxito e mostrar para a sociedade que o PROCON, na parte do PROCON, nós autuamos muitos estabelecimentos quanto à questão de produto vencido. Então, nós temos aí duas irregularidades. Relação com defesa do consumidor e a outra crime, você colocar em risco a outra, tem produtos vencidos. E aí, pasmem, muitos produtos vencidos em lojas de conveniência dos postos. Então, desde refrigerante, cerveja, pizza. E aí, assim, todos esses autos também vão ser distribuídos para a delegacia do consumidor. Porque aí nós constatamos um crime, colocar em risco a vida do outro. E colocar para a sociedade que o PROCON está atento, vai intensificar cada vez mais essas operações. E nós temos uma parceria com o IMEP e já faz esse trabalho constantemente. Dizer para a sociedade também que nós temos um canal de comunicação. O consumidor tiver alguma demanda, ele pode procurar o PROCON. Bom, essa fiscalização ela foi concentrada aqui na capital. Uma perspectiva dessa expansão para o interior do estado, já que também ocorrem irregularidades em outros municípios? Isso, já existe um planejamento de realizar, de estender essa operação com todos esses órgãos, PROCON, IMEB, Secretaria do Meio Ambiente, e aqui chamar um dado importante. A Secretaria do Meio Ambiente constatou em quase todos os postos crime contra o meio ambiente. Então, assim, nós temos... verificamos que muitas irregularidades. Então, essa operação vai, com certeza, já ter um planejamento para as cidades polo, Parnaíba, Pixo, até Corrente. Então, nós já temos um planejamento de estender também essa operação para o interior. Onde foi constatada a irregularidade? Qual que é a punição, né, a penalidade prevista? Qual que é o próximo passo também dado pelos órgãos de controle? Exatamente. Esses postos autuados, eles estão passíveis de multa, que vai de 600 a 10 milhões. Eles têm um prazo de 15 dias para a defesa, e aí vai depender do poder aquisitivo de cada fornecedor, de cada posto, e será aplicada a multa, não são devido especificidades. Jorge, tem uma pergunta. Doutor Arimatéia, muita gente, aliás, obrigado por aceitar aqui essa entrevista conosco, mas muita gente que nos vê dar essas informações, elas perguntam sempre, qual é o nome do posto? Que posto é esse? Tem sempre essa preocupação. Que tipo de garantia, por exemplo, o PROCON pode nos dar de que esses postos não serão reincidentes? Haverá fiscalizações? Elas continuarão? Haverá divulgação desses nomes? Como eles acontecem? Há cautelas desse tipo de procedimento? Nessas operações, nós temos o prazo do para defesa. Então, eles têm um prazo de 15 dias e aí depois a gente pode estar divulgando esses postos. Mas, no primeiro momento, eles têm fazer a defesa e dizer que esses postos também,
que foram contra as irregularidades, eles vão estar sempre, a equipe de fiscais do IMEP e PROCON vão estar retornando. Então, como eu falei antes, vai ser intensificado agora, que nós estamos vendo que tem muita irregularidade. Então, já com um acordo com o presidente do IMEP, Delegacia do Consumidor e PROCON, nós voltarmos nesses postos e ampliar a quantidade de dias de fiscalização. Eu quero agradecer, então, Arimatea, Areleão, Joel, ele falava a respeito da Secretaria de Meio Ambiente também, a gente traz, inclusive, algumas irregularidades, a representante não está mais aqui, mas ela falava que dos 22 postos, né, que foram fiscalizados, 20 deles tinha área para troca de óleo, por exemplo. E, infelizmente, nesses 20 postos onde há troca de óleo, há também irregularidade. Por exemplo, o piso, que é permeável, isso significa o quê? Que o óleo ele vai penetrar, né, no solo. Não há divisão, por exemplo, das caixas separadoras, ou não há presença dessas caixas divisoras de água e óleo. Então, tudo isso caracteriza um prejuízo muito grande para o meio ambiente e esses postos foram autuados por esse motivo. Agora a gente vai conversar com o diretor-presidente do IMEP, está conosco, Danilo Maicon, trazendo as outras informações, né, sobre o que foi constatado pelo órgão em relação ao próprio combustível, especificamente mais em relação à quantidade, né? Foi verificada, sim, irregularidade. Quais foram elas? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Gelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. 22 postos foram fiscalizados. Desses 22, 8 foram encontradas irregularidades. Essa operação de âmbito nacional, que se estendeu aqui no Piauí, foram fiscalizados regiões distintas da cidade. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e também na Sudeste. Dos 8 postos a qual nós encontramos irregularidades, nós detectamos o que a gente vem encontrando de forma recorrente, que é a chamada medida baixa. O consumidor ele paga 20 litros de combustível e ele tem que, por direito, receber 20 litros. Existe uma tolerância na portaria do Inmetro que permite 60 ml a cada 20 litros, por razões técnicas. E nós encontramos diferente, 64, 65, 75 e até 100 ml a menos a cada 20 litros para o consumidor. Encontramos lacres violados, encontramos também divergência entre o medidor de combustível e a bomba medidora. Como é que se dá esse procedimento? O carro está sendo abastecido, a bomba medidora ela dispara, mas no entanto o marcador ele ainda continua cobrando o valor. Então todas essas irregularidades, os postos foram autuados, foram notificados e serão posteriormente multados, multas que variam entre 100 a R$1,5 milhão. São irregularidades visíveis, digamos assim, ao consumidor comum? A mim que vai abastecer o veículo, por exemplo? Olha, todo e qualquer consumidor, ele tem por direito, o nosso equipamento ele tem rastreabilidade, mas todo e qualquer posto de combustível, eles têm um recipiente para fazer o teste de 20 litros. E lá, a olho nu, você consegue ver, tem os marcadores. Ora, você pode pedir, qualquer consumidor tem o direito de pedir para eles fazer esse teste. Ele vai lá disparar os 20 litros e você vai olhar numa régua que existe no ambiente, para que você receber esses 20 litros, você vai conseguir ver se está ou não. Lembrando que a cada 20 litros pode sim haver essa tolerância de 60 ml por razões técnicas. Então, todo e qualquer consumidor pode sim fazer isso. O posto é obrigado a fazer esse teste. E se ainda assim houver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através da nossa ouvidoria, que é 0800 281 1411, ou através do nosso site do IMEP. O Gerson, uma pergunta. A pergunta que eu tenho era justamente nessa linha, viu, Gorete? Porque o que acontece? Muitas vezes o motorista, ele tem uma ideia de quanto é que está sendo colocado no tanque do carro dele pelo mostrador. Eu pedi uns 20, 40 litros, que não tem 40 litros. Ele desconfia. E aí fica a pergunta é justamente essa. Eu posso pedir para o dono do posto fazer o teste lá, se tem a quantidade exata daquilo que está sendo botado no mostrador para aquilo que vai ser posto ali no caso da prova dos 20 litros. E mais importante do que isso, o IMEP também recebe as queixas públicas, não é, presidente?
Sim, sim. Inclusive, Gelson, após essa operação de ontem, a nossa ouvidoria, a gente tem recebido constantes reclamações. E no prazo de no máximo 48 horas, a gente já atende a reclamação e vai estar dando as informações ao consumidor se aquela dúvida dele ela existe ou não. É muito importante o nosso consumidor piauiense, a cada período que passa, ele está bem mais exigente. Isso é bom, mostra-se mais conhecimento. Eu até agradeço muito ao trabalho de vocês por nos dar a oportunidade para que a gente esclareça para a sociedade e eles tenham conhecimento sobre os seus direitos e onde eles devem buscar e cobrar. A nossa ouvidoria ontem e hoje pela manhã já recebeu várias denúncias, então a gente tem um dever de casa muito grande para fazer e a gente faz isso com o maior prazer do mundo, porque qual que é a nossa intenção? É manter o bom equilíbrio e a boa relação comercial no nosso estado. Nós não temos intenção em gerar a indústria da multa, muito pelo contrário, aquele que estiver irregular, com certeza ele vai ser autuado e a gente não vai permitir que aqueles que trabalham de forma incorreta se sobressaiam sobre o consumidor e sobre aquele que trabalha de forma honesta. Muito obrigada, diretor-presidente do IMEP, Danilo Maico, pelas informações prestadas ao Jornal do Piauí. Olha, Gelson, você questionava antes, o Arimatea aqui do PROCON, inclusive falava, eu questionei também sobre a questão da adulteração dos combustíveis. Felizmente, não foi constatada nenhuma irregularidade nesse sentido, de adulteração do combustível que está sendo vendido em Teresina, pelo menos nesses 22 postos que foram vistoriados. Outra questão, a respeito do nome dos estabelecimentos onde foram encontradas irregularidades, esses nomes devem ser divulgados pela Polícia Civil, viu? No site da Polícia Civil, a gente ainda não tem uma precisão sobre o horário, sobre o dia em si, mas a informação da Decotec de que esses nomes serão divulgados sim no site da Polícia Civil. Joelson.